Olá, boa tarde. Estamos começando mais um TV Diagnóstico. Hoje com dois assuntos bastante interessantes. Recebemos hoje o Mário Vasques, que vai falar um pouquinho sobre plano de adesão, plano de saúde por adesão. Vai explicar para você quais são os diferenciais desse tipo de plano de saúde. Recebemos também Ellen Correia, que vai falar sobre as novas tecnologias das lentes multifocais. Mas isso tudo você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Diagnóstico. Eu sou Luciane Fortunato. Estou recebendo hoje Mário Vasques, que é técnico em planos de saúde, não é isso, Mário? E seguros. E seguros. O Mário Vasques vai falar um pouquinho sobre o plano de saúde por adesão. Você tem um plano de saúde por adesão, você sabe o que é? Então, Mário Vasques vai explicar um pouquinho sobre essa questão e vai explicar também o risco que as pessoas correm ao adquirir esse tipo de plano de saúde. Mário, o que é? Para começar, o que é o plano de saúde por adesão? O plano de saúde por adesão é aquele que, quando você vai buscar um plano de saúde, né, você ouve falar que existe um produto ligado à sua associação de classe. Por exemplo, se você é um funcionário público, né, geralmente colocam para você dessa forma. Você tem direito a fazer um plano de saúde através da associação dos funcionários públicos. Você é funcionário público, você pode ter esse desconto, né? Ou de repente a pessoa é estudante, é universitário, você tem direito, sendo universitário, a um desconto especial, você explica que você é universitário. Então, na verdade, qualquer pessoa hoje ligada, por exemplo, você imagina um casal que tem um filho estudante. Geralmente é isso que acontece, está na creche, está na escola, está na universidade. Quer dizer, aquela família já tem direito a fazer o plano através, simplesmente porque aquela criança é estudante, ou o pai ou a mãe é estudante. Ou então porque é advogado, porque é engenheiro, porque é servidor público. Então, na verdade, todas as classes, todas as pessoas conseguem fazer um plano de saúde por adesão, né? Então, essa chamada de você poder fazer esse plano de saúde por adesão é justamente para poder alcançar todas as pessoas e tirar ela do foco que seria o plano individual, o plano pessoa física, aquele que você tem todos os benefícios da Lei 9656, protegendo o consumidor do plano de saúde pessoa física, né? Então, é interessante a pessoa ter um plano de saúde por adesão. Em princípio, vamos pensar assim, né? Você imagina uma pessoa que veio de fora, de repente mora nos Estados Unidos e veio fazer um trabalho aqui durante um período de 6 meses. Vai ficar fazendo um trabalho, uma empreitada, uma construção civil, alguma coisa assim. E ela quer ter uma cobertura médica para poder, uma eventualidade, um acidente, ou até mesmo ter fazer uma consulta, alguma coisa assim, durante esse período de curto prazo. Sim, é interessante, a pessoa pode optar por esse tipo de produto, vai pagar um pouquinho mais barato do que o plano pessoa física, né? Mas lembramos que existem produtos no mercado que competem, regulamentados, pessoa física, com o plano por adesão, né? Então, existem algumas desvantagens, né, que o consumidor tem que ficar atento na hora da contratação. Por isso é importante a figura de um corretor de seguros oficial para explicar os benefícios e principalmente as desvantagens desse produto. E essas são as desvantagens, né? Quer dizer, é um produto mais barato e acaba tendo algumas semelhanças com o plano físico, o plano de pessoa física, mas também tem. Eu queria assim, que você explicasse exatamente quais são as vantagens e as desvantagens com relação a esse plano de saúde por adesão. A vantagem, teoricamente, seria em relação a custo, a preço. Então, por que muitas pessoas buscam? Quando a pessoa vai fazer aquele orçamento familiar, mas você imagina, por exemplo, casal e 3 filhos, casal e um filho, aí você vai somar o valor daquele pai de 40 anos, a mãe, às vezes também nessa mesma faixa etária, um filho que está ali na casa de quase 18 anos, uma outra criança de 12 anos. Então, quando você soma os valores per capita de cada um, muitas das vezes aquele plano pode ficar muito caro. Pode chegar aí a R$800, chegar a R$1.000. Quando a pessoa vai optar pelo plano de adesão, muitas das vezes esse custo reduz 20%, 30%. Né? Então, a principal vantagem seria preço, né?
Mas hoje, volto a dizer, você consegue produtos no mercado e muito interessantes, que você tem até mais barato do que o plano de adesão. É que muitas das vezes esses produtos não são oferecidos porque eles não são estimulados comercialmente para que sejam vendidos. Ou seja, a pessoa que vende um plano de adesão ganha bônus, ganha mais R$50, ganha mais um comissionamento dobrado, tem uma situação diferenciada para aquele profissional que está vendendo. Enquanto que no outro plano não é tão estimulado, o comissionamento é menor, os valores não são tão interessantes. Então, acaba sendo um produto pouco comercializado. Mas assim, a principal desvantagem que eu vou colocar é o seguinte: você imagina um produto por adesão que na verdade é um plano pessoa jurídica disfarçado de pessoa física. Então, o primeiro problema vai ter no ato da contratação, o consumidor teria direito com 24 horas a ter atendimento de urgência e emergência. Você imagina um acidente pessoal, né? Então a pessoa fez o plano hoje, amanhã jogando bola, sofreu um acidente de automóvel, já queria ter o pronto atendimento. No plano de adesão, geralmente aquela associação, seja do servidor público, de estudante, tem um período de movimentação. Imagine que seja de 15 a 25. Se a pessoa fez o plano do dia 26 ao dia 30, por exemplo, ela só no mês subsequente vai esperar o próximo período de movimentação do dia 15 ao dia 25 para ser feita a inclusão depois que ela vai entrar na fatura. Ou seja, ela vai ter o início da sua cobertura, que pode ser até 30 dias depois. Então, já houve casos de pessoas que fizeram o plano, sofreram um acidente, tiveram uma urgência, chegou lá, o plano ainda não estava no sistema. Então, isso é um risco grande para o consumidor também. Essa é a questão de carência. Você já está pagando a primeira parcela sem ter direito ao serviço, né? Outra questão, o reajuste. Isso é muito importante, né? Hoje, eu sempre falo, é importante você fazer um plano de saúde pensando daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Quanto que eu vou pagar quando eu tiver 50 anos? Quanto que eu vou pagar quando eu tiver 60 anos? Porque se esse plano custar R$ 1.300 depois de 60 anos, pode ser que eu não tenha condições de pagar esse plano. E hoje você tem um plano pessoa física que na casa de R$ 400, R$ 500, depois de 60 anos você paga. Ou seja, menos da metade do preço. Então, volto a dizer, procure com um corretor oficial, registrado na SUSEP, um produto que seja pessoa física, um produto individual e que você não tenha esse risco. A questão da sinistralidade, ou seja, do reajuste, você imagina que essa empresa, essa entidade, essa associação, ela tem uma utilização de ressonância magnética, de cirurgia, de UTI, 28 pontos percentuais a mais do que a média das outras empresas da carteira. Ou seja, o pessoal utilizou muito o plano. Essa empresa fica legalmente autorizada a aplicar um reajuste de 28% de sinistralidade. Você imagina você receber um reajuste lá de 28%. Né? Então, é muito complicado. Você imaginar isso a longo prazo, em 2 anos, 3 anos, 4 anos, esse plano vai ficar inviável de pagar. Né? Então, aquela pequena vantagem que você teria em relação ao preço, ela sucumbe com 1 ano, 2 anos, 3 anos de contrato. Né? Enquanto que o plano pessoa física, um plano individual, você só pode ser reajustado aquele valor que é liberado pela Agência Nacional de Saúde. Então, a ANS autorizou que os planos a reajustassem 6,78%, um exemplo. Somente aquilo, não importa se a pessoa ficou em coma, 30 dias internada, ficou no CTI, na UTI, aquela pessoa não pode ter o reajuste maior do que o teto estipulado pela Agência Nacional de Saúde. Então, esse é um fator muito importante também. Geralmente, o consumidor médio desses planos de saúde são de que faixa econômica? Olha, geralmente, eu acho que hoje, você pensar que em Petrópolis, né, a pessoa não tem muito acesso à saúde, né? Você vê a Casa Providência fechou, o IPASE. Então, quer dizer, hoje a nossa saúde está numa situação muito complicada. Então, hoje eu vejo empregada doméstica chegar no meu escritório e ir lá procurando o plano para o filho. Por quê? Porque passou uma situação muito difícil. A criança teve uma pneumonia, teve uma situação, às vezes chovendo, viu? Há poucos minutos atrás caiu um pé d'água. Você imagina de madrugada uma pessoa morando, às vezes até no local de risco, um lugar perigoso, e tendo que sair para poder procurar assistência médica para o filho.
que está ali com febre, que está num estado... Aí a pessoa de repente dá uma novalgina, a febre cede um pouquinho, daqui a pouco volta. Então a pessoa que passa por uma situação dessa e chega na hora do atendimento público, um pronto-socorro, e ali aquilo lotado, não tem atendimento, então a pessoa começa a avaliar, poxa, será que vale a pena eu ter um celular com essa... Sky, então as pessoas invertem os valores hoje, então dão valores a tantas coisas e às vezes a saúde que está em primeiro lugar, acho que você tem que pensar em alimentação, pensar na questão de saúde como uma questão prioritária. Né? A pergunta na verdade é também porque geralmente a burocracia desses planos de saúde, é muito complexo, né? É tudo muito complexo. Eu acho que as pessoas, para entenderem exatamente sobre plano de saúde, às vezes uma pessoa que tem um certo estudo, uma graduação, uma pós-graduação, às vezes já se confunde um pouco com relação aos trâmites do plano de saúde. Eu fico imaginando se uma pessoa com um poder aquisitivo mais baixo ou com, de repente, uma escolaridade menor, se elas têm uma facilidade em absorver as informações com relação aos planos de saúde. Eu sempre falo para o meu cliente o seguinte, você imagina você fez o seguro do seu carro, chegou na esquina, você bateu com o carro, roubaram o seu carro. Primeira coisa que o consumidor pensa, vou acionar o seguro, vou ligar para o meu corretor. Plano de saúde, seguro-saúde não é diferente. Se você chega no hospital, o plano não libera a internação. Aí você chega, por exemplo, fazer uma ressonância, o plano não libera aquele exame. Fica uma situação muito complicada para o consumidor, né? O que eu vou fazer? Por isso é importante, é imprescindível a figura do corretor de seguro oficial registrado na SUSEP, porque ele vai fazer valer o direito que está contratual, que está ali, porque existe sempre dois lados, o lado da operadora e o lado do cliente. Então, o corretor de seguro, pela Lei 4.594/64, é um intermediador legalmente autorizado para promover e angariar contrato de seguro entre a entidade seguradora e o cliente, seja ele pessoa física, jurídica, de direito público ou privado. Então, infelizmente, tem mais de 100 pessoas na rua vendendo plano de saúde, tem lojinhas bonitas, que a pessoa acha que está entrando no escritório da operadora e, na verdade, às vezes não tem uma pessoa ali que está habilitada para poder fazer aquela venda e o consumidor acaba correndo risco. Então, se você teve uma situação que realmente foi negado, você procura o seu corretor e você vai entender o que está acontecendo. Então, pode ser... Já que você está falando com relação a isso, com relação a pessoa poder escolher melhor o corretor e saber se o corretor está registrado na SUSEP, isso. Porque a gente fala para todo tipo de público, não é? É verdade. Não só as pessoas que já entendem sobre o assunto, mas também aquelas pessoas que estão procurando observar melhor, saber o que é um plano de saúde, como escolher um plano de saúde e também como saber se o corretor está registrado na SUSEP ou não. Então, se você puder explicar o que é a SUSEP e como a pessoa pode observar, como ela pode pesquisar, se é na internet, se é de repente pelo telefone, se o corretor está realmente registrado pela SUSEP. A SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados. É uma autarquia federal ligada ao Ministério da Fazenda que regula essa parte de corretagem de seguros no país. Tá? Ela fiscaliza seguradoras, fiscaliza os corretores de seguro, fiscaliza a manutenção das reservas técnicas atuariais das seguradoras, então é que faz realmente o sistema funcionar. E é o órgão que fiscaliza e que executa sanções, punições, multas também dentro desse setor, né? Isso não acontece com o plano de saúde, acontece com o seguro-saúde. Ou seja, muitas das vezes o seguro-saúde ele vai dar uma proteção um pouco maior para o consumidor. Por quê? Não é exigido do plano de saúde a formação da reserva técnica atuarial, enquanto que a seguradora é obrigada a manter uma reserva técnica que protege financeiramente o produto. Então, assim, é muito risco fazer um plano de saúde? Não, dependendo da operadora. Então, você tem grandes operadoras no país, com um histórico aí de 35, 40 anos, que possuem reservas, porque elas são tão grandes que já são tratadas como seguradora. Então, assim, só por uma situação fiscal, uma situação diferenciada, ela ainda não optou ser seguradora ainda, né? Então, você pode sim contratar um plano de saúde sem correr esse risco, desde que você tenha realmente uma orientação de um corretor. Para você fiscalizar, para você saber, você pode exigir na hora da compra a habilitação técnica do corretor,
né? Que é um cartão de identidade, onde você tem ali este corretor habilitado em todos os ramos para atividades de seguros. É um cartão emitido pela SUSEP. E pessoa jurídica tem um diploma específico também, um certificado, que é dado também à corretora de seguros. Se você tiver inseguro, que esses documentos podem ser forjados, né? Você pode também entrar no site da SUSEP e você ali procure seu corretor e ali você joga um CPF, joga o CNPJ da empresa, que você vai encontrar o registro ativo daquele corretor também. E aí é fácil perceber se o corretor está registrado, se ele foi registrado ou não. Dentro do próprio site da SUSEP. É uma forma do consumidor se proteger com relação a isso. Exatamente. Não é? Agora, você estava falando da reserva atuarial, né, técnica atuarial, e estava falando também sobre a seguradora e o plano de saúde. Se você puder também diferenciar um pouquinho com relação a isso, quais são os benefícios de uma seguradora comparada aos benefícios de um plano de saúde, para a pessoa que está em casa também. Vamos começar, né, para quem está entendendo agora, quem está assistindo agora, quem não entende muito sobre o assunto, quem tem aí uma observação um pouco mais limitada. Hoje, o que acontece? A questão realmente é muito complexa. Hoje, a maioria das seguradoras, podemos colocar Bradesco Saúde, que são tradicionais, Sul América Saúde, estão operando com um seguro-saúde sim, mas um plano pessoa jurídica, só planos corporativos. Você não encontra mais hoje uma seguradora, pelo menos aqui na nossa cidade, que você consiga contratar um plano familiar, um plano pessoa física. Então, você tem uma empresa, seja uma pequena empresa, seja uma média ou grande empresa, a partir de 3 funcionários você já consegue procurar uma seguradora e você contratar um seguro-saúde para a sua empresa, né? É interessante. O que acontece? Como o plano pessoa jurídica tem reajuste de acordo com o resultado, né, eu diria que até 29 vidas, né, não seria tão interessante. Né? E muitas das vezes a pessoa tem ali o casal e 2 filhos e quer fazer um plano empresa porque tem uma empresa, tem o direito de fazer um plano empresa. Né? Então vai cair quase que na mesma questão do plano por adesão. Ou seja, se um daqueles membros da família tiver uma situação, por exemplo, um infarto, tiver ali uma situação que a pessoa precisa de diálise, de quimioterapia, pode vir um reajuste realmente salgado. Né? E isso desestimular você manter esse contrato e procurar um plano familiar, um plano individual. Né? Então é questão de risco. Né? Só que se você tem uma empresa com mais de 30 funcionários, já não pode ter carência. Então entra aí o primeiro ponto interessante. Então, eu sempre falo, o plano empresarial foi feito para empresa acima de 30 pessoas, não precisa ser 30 funcionários. Se a empresa tiver 10 pessoas, entre sócios e funcionários, entrando esposa, entrando filhos e alcançar 30 vidas, já entra sem carência. E isso é bem interessante, porque se tiver até um resultado de sinistralidade um pouco maior, que force até a operadora a dar um reajuste, ela tem a opção de passar para a operadora B, para uma outra seguradora, porque ela tem 30 vidas e não vai ter carência. Né? Então você tem como escapar e conseguir uma solução no mercado. Agora, aquela empresa com menos de 29 vidas fica realmente numa situação difícil, porque vai ter que aceitar o reajuste. Se não aceitar, eles vão cancelar o contrato. E o que acontece? Você vai buscar um plano de saúde de pessoa física no mercado. Quando você buscar esse plano de saúde de pessoa física, se a pessoa que provavelmente fez aquela internação em função do infarto, em função da quimioterapia, da diálise, ela vai enfrentar uma outra situação que é a doença pré-existente. São 24 meses de carência para aquela patologia que justamente ela teve o problema. Então existe uma outra questão de risco nessa questão. Por isso eu sempre falo, até 29 vidas, né, mesmo que você seja empresário, procure para você, para sua esposa, para os seus filhos, fazer um plano individual, fazer um plano pessoa física, ainda que seja um plano familiar, casal, mais os filhos, que você vai ter, eu, por exemplo, posso dar um exemplo que eu pago menos de R$400, 300 e poucos reais, casal e 2 filhos, um plano particular, né, com quarto particular. E assim, o atendimento é realmente excelente. Muitas das vezes você vai buscar um produto que só para uma pessoa de 40 anos já está 300 e poucos reais. É verdade. Entendeu? E tem aquela questão também, dependendo da faixa etária, conforme vira, não é? Exatamente. Vai envelhecendo, vai ficando mais caro. Então, assim, e que você perguntou em relação
a plano de saúde e seguro-saúde, o plano de saúde hoje, você não tem a garantia que ele não vai falir, né? Então você vê que antes da Lei 9656, tinham mais de 30 mil operadoras, cada hospital, cada clínica tinha o seu plano próprio, né? Ou seja, com a exigência pesada da Lei 9656, vocês vão ter que cobrir isso, aquilo. Então ali entrou transplante, implante, diálise, hemodiálise, prótese, órtese. Então assim, uma série de coisas novas que antes os planos... A pessoa, por exemplo, para ter direito a parto, tinha que ter um adicional de parto. Para ter direito à cirurgia cardíaca, tinha que ter um adicional de cirurgias de alta complexidade. E quando veio a lei, ela nivelou realmente tudo isso para o consumidor e forçou, ou seja, as operadoras a se adaptarem a essa lei. Muitas delas não sobreviveram, né? Hoje temos aí nem 10% daquelas operadoras iniciais e a tendência é elas se fundirem, né? E ficar uma meia dúzia no mercado. Hoje, eu trabalho com 4 empresas, né, entre seguradoras e planos de saúde, que são aquelas que eu, por exemplo, faria para minha mãe, faria para minha esposa, faria para o meu filho, com toda a confiança. Você pode citar quais são? Por exemplo, hoje você tem a Saúde Bradesco, que é uma empresa muito tradicional, Sul América Saúde, tem a Amil Assistência Médica Internacional, que inclusive comprou 10% das ações da United Health, que é a maior empresa do mundo, mais de 100 países, mais de 75 milhões de clientes. Com a fusão com a Amil, hoje são quase 83 milhões de clientes, quer dizer, a segunda maior operadora não chega a 2 milhões de clientes, que é a Golden Cross, que eu também trabalho. Então, assim, hoje você pode buscar uma alternativa no mercado com empresas sólidas, que têm mais de 40 anos de mercado, né? E que você vai conseguir, dentro do teu orçamento, um custo-benefício excelente. Ok. Infelizmente, a gente tem um tempo escasso e a gente vive num país que o plano de saúde, a saúde pública é muito ruim, então as pessoas acabam ficando dependentes mesmo dos planos de saúde, das seguradoras de saúde, então vale a pena você ir procurar uma pessoa que seja um técnico, que tenha um entendimento mais apurado com relação aos planos de saúde, e que possa te explicar exatamente quais são esses diferenciais que o Mário estava falando aqui com relação à seguradora, com relação aos planos, e qual plano que caberia melhor para a sua família e para você, se, no caso de uma pessoa que queira apenas preservar e, enfim, utilizar os serviços sozinha, não é? Eu gostaria que você deixasse os telefones para quem quisesse entrar em contato com você, para poder falar. E se você quiser falar mais alguma coisa para encerrar, também fica à vontade. Maravilha. Bem, nosso escritório fica na rua Irmãos D'Ângelo, número 84, ao lado do Laboratório Sérgio Franco, em frente à Casa Carlos, né, na rua Irmãos D'Ângelo, número 84. Nosso telefone é 2243-7515. Temos o nosso site www.vasqueseguros.com ou .com.br e a gente coloca à disposição das pessoas para tirar dúvidas, para entrar em contato, mandar e-mail, seja para a nossa empresa, vasqueseguros.com, ou até a produção do programa, que vai estar direcionando esse e-mail para a gente. E a gente vai estar respondendo com carinho, trazendo soluções para você. Se quiser conversar conosco pessoalmente, vai ser realmente um prazer, né? E, assim, acabar com aquele estigma de que é caro, né? É caro quando você depende de uma cirurgia e você não tem nenhum recurso, você não realmente fica sem solução. Mas hoje, se for contar que hoje uma consulta médica particular, as pessoas sabem quanto é, né? E você consegue um plano para uma criança familiar a partir de R$80, né? E você teria ali a cobertura para internação, para cirurgias, prótese, UTI, CTI. A gente sabe que só uma diária de CTI é infinitamente superior a esse valor, né? Então, assim, vale realmente a pena você buscar uma solução para a sua família através de um plano individual ou um plano empresarial para aqueles que estão nos ouvindo, que tem uma empresa com mais de 29 vidas. E vale a pena também a pessoa ter essa precaução, porque até mesmo coisas básicas como exames de sangue, enfim, exames tradicionais, a prevenção, são caros. Né? Pois é, então às vezes a pessoa acha que não vai utilizar, mas acaba, quando tem que utilizar realmente, o barato vai sair muito mais caro. Então é melhor que vá fazendo aí um investimento aos poucos, porque saúde é uma coisa que a gente não pode brincar. A pessoa deixa de tratar a saúde em função do custo, por exemplo, de uma consulta.
liga para o médico, é R$150 a consulta. A pessoa, poxa, vou segurar um pouco, tenho muita despesa. Aí deixa de ir no médico, deixa de fazer aquele exame de diagnóstico, tratamento que é necessário, de fazer a prevenção e acaba descobrindo no momento, né, que ela está precisando da cirurgia, vai parar numa urgência. Então é muito complicado e o plano de saúde vai proporcionar para você e para a sua família e poder ir no médico, poder fazer os preventivos de acordo com por exemplo, a mulher deve ir de 6 meses buscar uma prevenção. Tem pessoas que têm indicações em função da idade, por exemplo, fazer mamografia já uma vez por ano. E o que tem histórico de câncer fazer de 6 em 6 meses. Então, sem a prevenção, realmente fica complicado. Exatamente. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço. O TV Diagnóstico volta em instantes.